O arcabouço fiscal, então, ele passou por essa primeira votação, deve ser aprovado já que existe uma maioria conservadora que defende essas ideias neoliberais na Câmara. E aí eu fico me perguntando o que a gente, como povo, poderia estar fazendo nesse momento. É uma questão de despolitização? Seria uma questão de uma ressaca, já que ganhamos a eleição, então a gente não está muito interessado em seguir na luta, porque a gente tinha essa ilusão de que ganhamos do Bolsonaro, então acabou esse já, conservadorismo tão vil, tão cruel. Qual seria o caminho para a gente poder, de alguma maneira, tentar barrar o arcabouço fiscal? Inclusive, o Arthur Ribeiro também fez essa pergunta, estava até aqui para falar, que é: como seria uma boa forma de pressionar o governo para dar respaldo e mudanças mais significativas e sair deste é o que dá para fazer? Certo. Eu acho que atravessa necessariamente a necessidade das organizações que têm um compromisso com a classe trabalhadora de tomarem a iniciativa de serem realmente essa vanguarda de utilização das massas para poder inviabilizar esse processo. Só que o problema é que o que a gente está vendo é que boa parte dessas organizações, sobretudo que no ano passado foram protagonistas no processo, aliás, em 2021, que foram protagonistas na época das manifestações ali, estão realizando recuos táticos cada vez mais evidentes, assim. Então eu acho que essa combatividade, esse protagonismo, ele tem que ser puxado por esses grupos. Por quê? Porque são esses grupos que conseguem, de alguma forma, fazer uma mobilização e uma conscientização contra esse processo. É que o problema que a gente enfrenta atualmente é que boa parte da classe trabalhadora está hoje, e isso por conta, enfim, né, do progressismo, da caça aos comunistas nos anos 80 e tudo, da destruição neoliberal dos anos 90, a maior parte da classe trabalhadora está mobilizada pelas organizações que estão a reboque desse processo, né, por organizações como a CUT, a UNE, que estão com essas majoritárias que não mobilizam os trabalhadores, que estão fechando esses acordos, que estão fechando essas iniciativas. Então a gente fica na sinuca de bico, né? E acho que vai ser cada vez mais evidente que não tem meio que uma saída pragmática e fácil para esse processo, justamente porque as bases das massas dos trabalhadores estão praticamente articuladas com esses setores, né? E esses setores não vão mobilizar, aí a situação fica numa sinuca de bico, porque a curtíssimo prazo, né, a gente está vivendo as consequências do processo de despolitização, né? A curtíssimo prazo, a gente está vendo um processo, uma consequência da domesticação do discurso político, que é muito aquela ideia do realismo capitalista, né? De você falar, não, é mais fácil você imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, e tá dada. E acho que esse é um problema, né? Entender que não, existe uma hegemonia do grande capital, uma hegemonia da burguesia que não tem como ser combatida. E, na verdade, a hegemonia que a classe trabalhadora pode construir é a partir da sua intransigência. Porque acho que não só a arma dela é o processo organizativo, né? De a gente estar e isso é claro, né? Acho que essa é a resposta, é uma parte dessa resposta, né? A gente está organizado em partidos e organizações que tenham esse alinhamento, né? De lutar contra essa política de austeridade e tudo mais, mas é entender que a gente não pode permitir com que hajam esses recuos táticos, porque quanto mais, é isso que o Davi falou, a burguesia sabe muito bem de qual classe ela faz parte, ela sabe muito bem qual que é o plano dela, ela está pragmaticamente avançando. Só que a gente tá fazendo essas políticas pragmáticas que, na verdade, permitem com que, enquanto a gente recua, eles avançam, né? Porque não é como se ficasse um espaço no meio de indecisão, um espaço no meio de não, o que será que eu vou fazer? Não, né? Se as nossas forças recuam, se as nossas forças não apresentam um projeto combatível de presença, de ali organização e de disputa da hegemonia, a gente vai acabar aceitando que não. A hegemonia está consolidada, ela está dada, é o que dava para fazer, e vida que segue. Como se desse por vencido já, né? Porque é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo nessa lógica, né? Caralho. Tem o Apocalipse, tem o filme do zumbi, do meteoro, da onda, do caralho A4, mas ninguém consegue pensar na porra do processo. Bom, e se a gente mudasse o sistema econômico, né, para poder, enfim, viabilizar a continuidade da vida na Terra, né? Não. Né? Não, pega lá o Elon Musk, o seu implante capilar, foge para Marte e é isso, né? É isso que dá para fazer, porque a correlação de forças apresentou isso. Então é uma situação muito complicada, né? Porque a gente está numa situação em que a gente está enquadrado, né? A gente está enquadrado por essas forças progressistas, por quê?
É igual o Davi pode até comentar mais sobre isso e tal, mas teve ali um processo em que acho que o Carlos Lupe, que é o ministro da Previdência, né? Acho que ele é o ministro da Previdência Social, ele fez ali uma proposta de diminuir os juros que idosos pegam de consignado, né? Empréstimo consignado, e é uma taxa de juros que é de 2,4%. Aí ele fez a proposta que ia abaixar os juros para 1,7%. Mano, você diminuiu 0,7%. Sabe o que os bancos fizeram? Os bancos falaram, vai diminuir os juros, então ninguém vai mais conceder empréstimo consignado para idoso. Caralho, velho. A gente tem ainda nesse setor, a gente vê o Lula tweetando o dia inteiro, né? Tweetava, né? Hoje não tuita mais, mas tweetando sobre o Roberto Campos Neto, o enfrentamento ao Banco Central, as taxas Selic que tá muito alta. Pô, muito legal a bravata, né? Mas e aí? Né? O que de ação vai ser feito? Porque é como diz a música, né? Falador passa mal, tá ligado? Então você vai ficar falando, e é até desestimulante, né? Porque o cara fica falando, mas na prática vai fazer? Faz nada, porra. Então foda-se, deixa eu falar. E o Roberto Campos Neto falando, não, veja bem, a economia brasileira está crescendo aos poucos, está se estabilizando na maior taxa de juros real do planeta Terra, em um estado que enfrenta uma recessão econômica e que, ao invés de você ter uma política pública de investimento público para produzir demanda, não. Você joga no colo da austeridade. O que eles querem com a austeridade? Eles querem, e eu acho que esse é outro segredo dessa precarização do servidor público. Porque quando o servidor público não vai ter suficiente para atender as pessoas, não vai ter professor suficiente, enfermeira suficiente, médico suficiente, nada disso, insuficiência, fora a diminuição do investimento estrutural, você cria uma desculpa, uma justificativa para a privatização. A precarização dos projetos. Porque, claro, né, o cara vai olhar e falar, não, a escola privada, ela funciona, ela é muito melhor. Então, por que a gente não vai pegar a escola pública e privatizar? Porque o privado funciona, né? O privado tem dinheiro, o privado tem estrutura. E quem que fica do lado... Aí, para você ver quão grave é isso, deputados como a Tabata Amaral, que é ligada a esses grupos educacionais, até eles falaram contra a inserção do Fundeb no arcabouço. E o Fundeb e o piso de enfermagem, que, pô, não precisa nem falar, né? Que o Fundo de Desenvolvimento da Educação e o piso do pagamento dos enfermeiros, que é uma categoria absolutamente essencial para a organização da sociedade brasileira, vão passar por esses ataques. A gente vai ver o fortalecimento de quê? De grupo privado de educação como Todos pela Educação, que a gente já viu durante o governo do PT, que teve um aumento simplesmente assombroso dessa burguesia educacional. A gente vai ver o avanço de planos de saúde privados roubando o orçamento do SUS. Então, a gente está sendo colocado, a gente está meio que sendo colocado dentro de um criadouro sei lá, né? A gente é uma galinha que está entrando num criadouro de raposa, né? Tá falando, vai, entra lá, não vai acontecer nada. E aí é isso, a gente vai ser... Confia, né? Porque, e é isso, é a confiança nas instituições, né? Na grande política que vai articular tudo e o carisma do Haddad vai resolver, né? O carisma de um pote de vidro, né? Sei lá. Dá pra ver que esse um livro por dia que ele tá comprando não tá dando certo, tá né? Bom, não tá lendo o livro certo. Mas pra você ver, né? Como o cara é antipovo, né? Porque fala que não conhece um site que muita gente compra e vem com essa pecha de intelectualoide, né? De falar, não, eu só compro livros e fala da Amazon ainda, né? Que é um negócio que destrói outros negócios, né? Que destrói livraria, que destrói editora. Muito então, lojista. Mas deixa em evidência.